Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto baseado no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5, cujo título é Nossa Língua. O apóstolo Tiago nos fala nesta noite que a língua, embora seja um órgão pequeno, ele tem uma força tremenda, uma força poderosa. Pode ser usado para o bem, para exprimir o amor e oferecer salvação aos nossos semelhantes, como também pode ser usado para o mal, com desastrosos efeitos, pode nos conduzir à condenação eterna. A língua, irmãos, ela pode ser comparada a uma pequena fagulha, um fósforo, um cigarro aceso, que pode pôr em chamas uma enorme floresta. Mas antes de entrarmos propriamente no nosso assunto, eu preciso falar que muitas pessoas condenam a boca e esquecem que a boca nada mais é do que uma cavidade. Uma cavidade onde a língua se esconde. Outras condenam as palavras, esquecendo que sem a língua tais palavras não poderiam ser pronunciadas. E mesmo que fossem pronunciadas, não teriam nenhum sentido. Ou seriam simplesmente ruídos sem nexo. Mas, por outro lado, irmãos, a língua não pode levar a culpa sozinha. As Escrituras nos alertam, nos ensinando que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, irmãos, é preciso ter um reservatório cheio para que a língua, como uma torneira, despeje para o mundo o conteúdo desse reservatório. A língua, ela faz a conexão direta entre a boca e o coração. Isto é, nossa boca pronuncia tudo aquilo que é liberado pelo nosso coração. Portanto, esse conjunto, boca, língua e coração, são os responsáveis por todas as palavras ditas pelo homem. E essas palavras proferidas pelo homem é que irá determinar se o seu coração é fiel e, portanto, o seu corpo foi ou não contaminado. Quando abusamos dessa dádiva dada por Deus, que é a nossa, que é a comunicação, o poder de comunicação, para nos exaltarmos e desobedecermos a Ele, com toda certeza, todo o nosso corpo foi contaminado. Então, procedendo dessa forma, contaminando o nosso corpo e também o condenamos às chamas do inferno. As palavras lançadas para fora não voltam mais. Depois de pronunciadas, não haverá mais condições de freá-las. Então temos de tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Eu quero contar para vocês uma história que certa vez eu li na internet. É a história de um jovem que tinha um caráter muito mau e perdia a paciência com muita facilidade.
E isso deixava triste. Então seu pai pegou um pacote de pregos, um martelo, e disse a ele que cada vez que perdesse a paciência, deveria pregar um prego na parede. Rapidamente, a parede estava repleta de prego. Porém, à medida que ele ia aprendendo a controlar seu gênio, colocava cada vez menos pregos na parede. Com o passar do tempo, ele descobriu que podia controlar o seu gênio, pois a ação de pregar o fazia refletir sobre sua matitude. Chegou finalmente o dia em que ele pôde controlar. E aí o seu pai lhe falou que não necessitava mais pregar, então sugerindo que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar o seu caráter. Os dias foram passando e o jovem pôde finalmente anunciar ao seu pai que não havia mais pregos para retirar da parede. Seu pai lhe disse: você trabalhou duro, meu filho, mas todos esses furos na parede, olha para eles, essa parede nunca mais será a mesma. Portanto, irmãos, cada vez que você perde a paciência, você deixa de cicatrizes exatamente iguais às que você vê aqui. Você pode insultar uma pessoa e retirar o que disse, mas a ferida permanecer e o mal se espalha. Uma ofensa verbal é tão prejudicial como uma ofensa física. Agora, é preciso trabalhar muito para que a parede fique nova novamente. Você deve reparar cada furo e dificilmente conseguirá que fique como era antigamente. Essa história, irmãos, ela nos ensina que não basta falarmos e depois pedir desculpa. O mal foi feito. Foi uma agressão verbal. Mesmo que a pessoa nos perdoe, ainda assim ficará o ressentimento ou falta de confiança no agressor. Reparar mal feito vai requerer muito, mas muito sacrifício. Vai requerer reparação. Essas feridas só poderão ser reparadas perfeitamente com um único remédio: a cruz de Cristo. Portanto, irmãos, podemos falar que as palavras constroem ou destroem. As palavras edificam ou derrubam. Com a nossa língua, tanto podemos abençoar a vida de pessoas, quanto também podemos destruí-las. A Bíblia afirma que nenhum homem é capaz de domar a língua. Está lá escrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8. Sendo assim, irmãos, todo cuidado é pouco com esse tão pequeno órgão, aparentemente inofensivo, mas muito perigoso. Para que a nossa língua não seja um instrumento do diabo, para a nossa condenação, é necessário que peçamos ajuda ao nosso Deus. E que Ele nos ensine os seus preceitos
para que a liberdade de servir a Ele e de seguir a sua caminhada em segurança seja permanente em nosso redor. Sim, meus irmãos. Que Ele remova o nosso coração, remova do nosso coração tudo aquilo que não presta e escreva nele os seus mandamentos, para que tudo que falamos sejam palavras para edificação e que não venham a lançar para fora nenhuma palavra frívola. Que a nossa pronúncia sejam palavras de vida eterna e jamais de encorajar ou abater, de despertar alegria, tristezas e angústias, por causa das palavras, irmãos, não medidas, palavras duras e desprovidas de misericórdia. Lares são destruídos, filhos abandonam os pais e amizades são rompidas. É escrito que a palavra dura suscita a ira. Está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Também está escrito que pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Portanto, irmãos, as palavras produzem frutos. Sim, as palavras produzem frutos. Está escrito que do fruto da nossa boca o coração se farta. Do que produz os lábios se satisfaz. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20. O semeador, quando lança a semente, tem a esperança que ela vingue, que produza frutos. Da mesma forma, Cristo Jesus, ao anunciar sua palavra ao mundo, espera que ela venha a produzir os frutos esperados. Ele nos incumbiu de levarmos a sua palavra a todos os lugares. E mesmo diante da possibilidade de recusa, ainda assim insiste que devemos lançar a semente. O ouvinte pode ser obstáculo e até ser um tipo de terra que não é apta ao plantio. Mas o importante é que a semente seja lançada. Em nossa palavra há poder. Aquilo que falamos serve para abençoar ou amaldiçoar. Nossas palavras são materiais que damos para o Espírito Santo para agir, ou para espíritos malignos também agirem. Por isso, a Bíblia condena os maldizentes. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Está lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10. As palavras, irmãos, elas espalham sementes de maldição. Assim como nossas palavras podem produzir frutos para a vida, elas também poderão espalhar sementes para a maldição. Palavras destrutivas também produzirão frutos para a maldição. As pragas se cumprem. A opressão demoníaca se concretiza. Possessão demoníaca contamina o homem, podendo o levar à morte. Isso gera da boca com palavras de maldição. Uma palavra bíblica que podemos ilustrar nesse momento é da figueira. Está lá escrito no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 a 4. Ali se narra que a figueira
estava bem situada. Não lhe faltava cuidados, não faltava adubo. No entanto, ela não dava fruto. Jesus quer nos passar que a lei de Deus não é restrita apenas ao homem, mas sim estendida a toda a criação, sendo eterna e irrevogável. Que a produção de bons frutos e boas obras é estendida a toda a natureza. Uma árvore que não dá o fruto é semelhante ao homem ímpio. Sim, são inúteis. Para nada serve. Para que ter uma árvore que não dá fruto? Para nada serve. O ímpio para nada serve. Nada serve. São inúteis totalmente. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada. De tronco bem formado, de galhos bem ramificados, de copa bem folhada, mas secou. Assim, irmãos, também é o Espírito. O homem sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações de caridade, que mesmo estando bem vestido e cheio de pompas, gozando de excelente saúde, hão de sofrer as mesmas consequências que a figueira. Ambos, por não darem os frutos devidos, secarão diante da palavra de Deus. Pior ainda, será os frutos. Será se os frutos forem sementes para a maldição. Muito pior. Sabe, irmãos? Há pessoas que vivem amaldiçoando tudo. As palavras são sementes que, caindo ao solo propício e achando condições favoráveis, germinam, crescem e frutificam. Por isso, irmãos, as maldições se cumprem na vida do ser humano. É verdade que a maldição precisa ter uma causa justa. Aí ela se cumpre com certeza. Há pessoas que amaldiçoam o seu salário, amaldiçoam o seu emprego, amaldiçoam os seus bens, sua família, seus pais, seus filhos. Maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outros, para causar dano à vida do amaldiçoado. As pessoas não têm consciência do poder de suas palavras e muitas vezes o fazem por ignorância. E na hora da raiva, e nesses momentos, abrem sua boca para rogar pragas em tudo e em todos. E por desconhecer o poder das palavras, usam seus lábios para amaldiçoar com sua boca, dando lugar para que demônios venham oprimir as pessoas, atuando dentro ou fora delas. Ao criticar alguém ou alguma coisa, quando murmuramos, estando abrindo brechas para que Satanás e suas hostes malignas possam infiltrar tanto nos outros os amaldiçoados, como nós mesmos. E suas hostes malignas possam infiltrar
posso infiltrar nelas para arquitetar projetos desfavoráveis às nossas vidas. Quando você amaldiçoa alguém, você está amaldiçoando a si mesmo. Se houver uma causa justa, a pessoa vai ser amaldiçoada. Mas você também vai ser amaldiçoado. Nossa boca deve sempre ser usada para abençoar. E nem por brincadeira devemos nos utilizar dela para motivo de maldição. Pois mesmo por brincadeira, elas podem nos realizar. E a realização trará problemas. Nós amaldiçoamos a nós mesmos quando profetizamos com as seguintes palavras: eu sou um idiota. Eu não presto para nada. Meu destino é sofrer. Eu sou mesmo azarado. Nasci para ser um fracassado. Nunca vou vencer na vida. Sou muito gordo. Não gosto do meu nariz. Não gosto do meu cabelo. Não gosto da minha boca. Enfim, existem centenas e centenas de palavras que a gente pode falar e que nos amaldiçoa a nós mesmos. As afirmações desse tipo têm o poder de tornar real todas essas maldições sobre nós. Como que podemos citar a palavra das 10 minas, onde o mau servo se condenou com as suas próprias palavras. Quando ele disse: pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusesses e ceifas o que não semeasses. Respondeu-lhe: servo mau, por tua boca te condenarei. Está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 21 e 22. Tem mais. Lá no Salmo 109 está escrito: amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, apar-se dele. Então, irmãos, não abra a boca para falar qualquer coisa que possa te prejudicar. Não fale besteira. Abra tua boca para se bendizer, para falar que você é um vencedor, que você pertence ao Senhor, que você pertence a Deus. Pais amaldiçoam os filhos quando os chamam de burro, baricas, malandrinho, safadinho, moleque, vá para o inferno, vou te matar, diabinho, anjinho com rabinho, você nunca será alguém, você não presta para nada, você nunca vai aprender nada, enfim, é um leque de coisas que eu já ouvi e eu tenho certeza que você também ouviu pais falando para os seus filhos. Tais afirmações, irmãos, têm o poder de tornar real todas essas maldições sobre nossos filhos, e eles no futuro serão aquilo que nós profetizamos para eles. Sabe, Senhor? Há lugares e bens que são amaldiçoados. Quando sobre eles queremos descarregar nossa ira por algo que não deu certo, ou por uma coisa que nós desgostamos. Palavras como: esse carro é uma porcaria,
vivem, sabe? Essa casa não vale nada. Essa casa vai cair um dia desses. O meu anel é uma porcaria. O poder das palavras poderá fazer com que tais maldições se cumpram. Cristo falou um dia: ai de ti, Corazim, no dia do juízo haverá mais rigor para Tiro e Sidom do que para vós mesmos. Por fim, irmãos, quero dizer que os sentimentos negativos devem ser vencidos, independentemente da circunstância que o envolva, pois eles são fontes de maldições. Nossos sentimentos podem e devem ser controlados. Nossos sentimentos são reações involuntárias aos pensamentos que ocupam nossa mente ou a palavras que afloram aos lábios. Isso é um desejo a nós mesmos. É para controlá-los que devemos pensar, falar e agir de modo correto, andando pela fé, falando e agindo com base na palavra de Deus, pensando como Cristo pensava. Deus nos dotou de capacidade de pensar e produzir sentimentos favoráveis à nossa própria vida e da vida daqueles que nos servem. Portanto, podemos decidir o que fazer e no que pensar e no que dizer. Nisso podemos controlar as consequências dos nossos pensamentos ou palavras que dirigimos aos outros e a nós mesmos. Aleluia. Eu nunca vou cansar de falar que devemos estar em busca permanente da ajuda de Deus, em a qual, irmãos, iremos cair em nossa caminhada. As propostas de desvio são infinitas. As artimanhas utilizadas por Satanás são aperfeiçoadas todos os dias. Qualquer descuido pode ser fatal. Qualquer descuido será fatal, com certeza. Permanecemos vigilantes e sempre olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, enchendo nosso coração das palavras de Deus, para que possa ser pronunciada tantas vezes em que formos requisitados e sigamos adiante com a certeza de que a promessa de Cristo, que nos diz que jamais nos abandonará. Então tenha certeza, mesmo que não podemos vê-lo, Ele está conosco e nós poderemos sentir a sua presença.